Imaginem um cliente trazendo para vocês a seguinte situação. Eu tenho uma doença degenerativa e um dos meus parentes mais próximos é uma pessoa de má índole na qual eu não confio. O meu maior medo é que, em caso de incapacidade, essa pessoa venha assumir a minha curatela. Tem alguma coisa que eu possa fazer ou eu vou ficar nas mãos dela? Se você quer saber a solução para esse problema, que recentemente foi objeto de disciplina pelo CNJ, me acompanhe nesse vídeo. Boa tarde a todos, meu nome é Magno Flores Alves, sou doutor em Direito pela URGS e tabelião na comarca de Felez. Sejam bem-vindos ao Plantão Notarial, um canal para quem busca eficiência na solução dos seus problemas e voltado a construir relações estratégicas entre os advogados e o tabelião. Nos vídeos anteriores eu fiz uma breve apresentação do fenômeno da desjudicialização, demonstrando que ele avança de modo consistente para o campo da jurisdição contenciosa e exemplifiquei isso tratando do tema da adjudicação compulsória extrajudicial. No vídeo de hoje eu vou tratar de uma novidade recém-saída do forno, que é a escritura pública de autocuratela. A problemática de hoje refere-se ao planejamento do futuro em questões existenciais. Vamos analisar um instrumento posto à disposição das pessoas para, em caso de perda da autonomia decisória, para que elas possam decidir quem vai cuidar da sua vida e dos seus bens. Instrumentos dessa natureza, de planejamento do futuro, já estão disponíveis e muito consolidados na sucessão hereditária. Basta ver que o ordenamento jurídico, ele traz uma disciplina pautada em critérios abstratos e objetivos para decidirem qual vai ser o destino dos bens da pessoa em caso de morte. Não obstante essa disciplina abstrata e objetiva, ela estabelece um negócio jurídico pelo qual a pessoa pode ela mesma predeterminar, segundo o seu juízo de conveniência e oportunidade, quem vai receber os bens. É a toda evidência o testamento, um instrumento jurídico já muito consolidado, com uma ampla dogmática em relação ao qual a grande maioria dos problemas já está resolvido. Não que não existam, obviamente, discussões e problemas, mas há muita coisa já consolidada, um instrumento já muito bem assentado. Em questões existenciais, como por exemplo nas situações nas quais a pessoa perde a aptidão para os atos da vida civil, até bem pouco tempo atrás não existia um instrumento como o testamento. Trata-se de um âmbito, vamos dizer assim, muito governado pelas ideias de indisponibilidade e de tutela estatal. E isso é compreensível, porque estão em causas de direitos da personalidade, como a vida e a saúde da pessoa, que são realmente indisponíveis. Mas a pergunta que fica aqui é se a gente pode cogitar uma abertura de espaço à autonomia privada, à autonomia da vontade mesmo nesse campo de direitos indisponíveis. Isso significaria tornar esses direitos indisponíveis ou significaria um risco a tais direitos? Eu não vejo nessa perspectiva. Para mim, uma abertura à autonomia privada, à autonomia da vontade, como queiram chamar, seria inclusive um modo de melhor proteger esses direitos. Isso é muito fácil de demonstrar. O modo como o ordenamento jurídico sempre tratou essas questões, governadas, repito, pelas ideias de indisponibilidade e de tutela estatal, estabelecendo critérios objetivos e abstratos, os quais o juiz deverá considerar no momento de valorar a questão. Esses critérios são ruins? De modo nenhum. São critérios que foram depurados ao longo do tempo pela experiência jurídica. Muitas vezes contam com décadas, até séculos de depuração e costumam representar o que é justo e razoável no comum dos casos. Mas pela sua abstração, esses critérios acabam não contemplando as particularidades de cada caso. Por óbvio que o juiz, no momento em que for decidir sobre uma curatela, ele vai valorar esses critérios objetivos e abstratos estabelecidos por lei e vai considerar as peculiaridades do caso concreto de modo a adaptar esses critérios para as particularidades da situação da pessoa. Mas a gente tem que convir com alguns aspectos. Em primeiro lugar, o juiz ele nem sempre tem tempo, e na maioria dos casos não tem tempo para analisar, para dar atenção às minúcias, às particularidades de cada caso. O juiz também ele vai decidir a partir de alguém que tomou a iniciativa de pedir a curatela de uma determinada pessoa, e essa pessoa que pediu a curatela, ela vai tendencialmente a mostrar para o juiz aquilo que ela quer que o juiz veja e poderia esconder aquilo que ela não quer que o juiz veja. E principalmente, e a questão mais decisiva para mim aqui, o juiz, por mais esforçado que seja, por mais tempo que ele dedique ao estudo do caso, por mais meios auxiliares que ele possa adotar, como por exemplo a realização de um estudo social,
Com tudo isso, ele em algum momento ele conseguiria chegar a estar em melhor condições do que a própria pessoa para determinar o que é melhor para ela? Por exemplo, na escolha do curador, por mais que o juiz se esforçasse, ele conseguiria determinar melhor do que a própria pessoa quem está mais apto para cuidar dela? Para mim, no meu ponto de vista, como regra geral, a pessoa é o melhor juiz da sua causa. É ela que vai conseguir determinar quem vai lhe cuidar melhor e ela quem vai conseguir determinar as diretrizes, as melhores diretrizes para estipular o modo como ela vai ser cuidada. Dentro dessa perspectiva, eu concluo que uma maior abertura à autonomia privada, ao invés de ser uma vulneração desses direitos, é, antes de tudo, o melhor meio de preservá-los. Porque a pessoa, enquanto lúcida, é o melhor juiz para determinar quem ela quer que venha lhe cuidar no futuro e o modo como ela quer ser cuidada. Então, abrir um espaço de maior autonomia na decisão dessas questões existenciais é um meio de melhor proteger os direitos da personalidade em causa. Por óbvio que ainda vai ter uma autonomia privada, vamos dizer assim, vigiada. Mas a autonomia privada vai ser a ponta de lança da defesa dos direitos da personalidade da pessoa que vir a perder a aptidão para governar seu próprio futuro. O foco do vídeo de hoje, portanto, é um instrumento posto à disposição da autonomia privada para que a pessoa possa pré-determinar, enquanto ainda lúcida, quem vai exercer a curatela e o modo como a curatela vai ser exercida em caso de futura perda da aptidão para os atos da vida civil. E aqui eu já posso imaginar vocês aí pensando na reação dos clientes quando apresentarem a eles esse tipo de solução. Vai dizer, cruz credo, sai pra lá, esse tipo de assunto atrai coisa ruim, não quero nem saber disso, né? O que eu respondo a esse respeito? Esse instrumento que a gente vai tratar hoje, ele pode ser, obviamente, ele está disponível para qualquer pessoa, mesmo que ela esteja com a sua saúde em estado perfeito. Mas ele ganha realce justamente naquelas situações concretas em que a pessoa já prevê um infortúnio ali na frente. Exemplos são claríssimos. A pessoa tem um diagnóstico de alguma doença degenerativa ou vai realizar uma cirurgia de extrema gravidade na qual seja concretamente previsível ou haja uma possibilidade concreta dela vir a perder a aptidão decisória. Aqui o problema fica muito concreto e o tema do planejamento do futuro ganha toda a sua evidência. Passando ao estudo do tema, começo com a terminologia. O nome que vem se popularizando para o Instituto é de autocuratela. Inclusive, foi o nome empregado pelo CNJ quando regulamentou as escrituras públicas de autocuratela. Não me parece o melhor termo, porque daria a ideia de que a própria pessoa estaria nomeando seu curador, o que na verdade não acontece. O processo judicial continua sendo exigido. O que acontece, por exemplo, numa escritura pública de autocuratela é que a pessoa vai pré-determinar, enquanto ainda capaz, quem vai ser o seu curador e o modo como ela quer que a curatela seja exercida. Trata-se, portanto, de um ato jurídico destinado ao juiz, para guiar o juiz no momento em que nomear o curador. Muito embora a terminologia autocuratela não seja, no meu ponto de vista, a melhor, como já está se consagrando assim, vai ser a terminologia que eu vou empregar aqui. Quanto à forma, a autocuratela é livre, porque não há nenhum dispositivo de lei impondo forma específica. Apesar da liberdade de forma, fazer autocuratela por escritura pública é muito recomendado. Em primeiro lugar, pela orientação que o tabelião vai fornecer às partes. Em segundo lugar, pela conservação do documento. Sendo feita num ato notarial, vai ficar conservada nos livros do tabelião, evitando que venha a se perder, o que não acontece, obviamente, com instrumentos particulares. E em terceiro lugar, o fato de que, feita por escritura pública, não tem como fugir. A escritura de autocuratela vai ser necessariamente apresentada ao processo. Isso porque o tabelião, quando faz a escritura pública de autocuratela, é obrigado a cadastrar lá na SINSEC, um órgão de Brasília, em relação ao qual todos os juízes têm a obrigação de consultar durante o processo de curatela, antes de decidir quem vai ser o curador e antes de decidir o modo como a curatela vai ser exercida. Então, por esses três fatores, é muito recomendado que se faça a autocuratela por escritura pública, embora não seja uma exigência. Esclareço a esse respeito que mesmo que a autocuratela seja feita por escritura pública, ela se classifica como um documento sigiloso quando feito por ato jurídico autônomo. Explico isso. A autocuratela ela poderia vir no contexto de um outro documento. Nesse caso, não há sigilo, ela vai seguir a regra de publicidade do ato jurídico ao qual ela está associada.
Sendo feita a autocuratela em documento autônomo, contudo, ela é sigilosa. Só vai ser possível apresentar certidões, extrair certidões da própria pessoa declarante ou por ordem judicial. Isso é muito importante porque muitas vezes o conteúdo da autocuratela pode gerar algum constrangimento, porque a pessoa vai manifestar nela predileções pessoais e até mesmo repulsa a algumas pessoas. Passamos agora a analisar o conteúdo da autocuratela. Aqui a matéria se divide em dois aspectos: o aspecto subjetivo, quem vai exercer a curatela, e o aspecto objetivo, como ela vai ser exercida. Pelo aspecto subjetivo, podem vir dois tipos de cláusulas: quem a pessoa quer que exerça a curatela e quem ela não quer que exerça a curatela. Na cláusula de escolha do curador, a pessoa tem diversas possibilidades, diversas opções. Uma delas é nomear um curador individual, uma única pessoa que vai cuidar da integralidade dos seus interesses. Ou ela pode estipular também uma curatela compartilhada, que pode ter diversas formas. Por exemplo, a curatela solidária, na qual ela determina duas ou mais pessoas e todas elas podem decidir sobre qualquer assunto. Pode ser conjuntiva, onde ela nomeia, por exemplo, duas pessoas e só podem tomar alguma decisão se as duas concordarem àquele respeito. Pode ser fracionária, ela vai distribuindo encargos, pessoas que ela tem confiança para cuidar dela, ela bota para cuidar dos seus aspectos pessoais, e alguma pessoa que tenha habilidade administrativa vai ser colocada para cuidar dos aspectos patrimoniais. Pode ser também uma chamada curatela assemblear, que é a formação de um conselho familiar, e também pode misturar todos esses meios aí formando uma curatela mista. Ou seja, há diversas possibilidades, há um campo muito aberto para a pessoa fazer a configuração que melhor atenda a seus interesses. Além de indicar quem a pessoa quer que exerça o encargo de curador, ela pode indicar também quem ela não quer que exerça. Trata-se da cláusula de inaptidão de curador. Aqui há gradações. A pessoa pode dizer que ela não quer, em hipótese alguma, que determinada pessoa assuma o encargo. E é a mesma coisa que ela dissesse: olha, se não restar mais ninguém no mundo, eu prefiro ser institucionalizada. Tá? Mas de modo nenhum aquela pessoa pode ser nomeada como curador. E também ela pode fazer essa estipulação de modo flexível. Ela vai estipular que ela não quer que aquela pessoa seja nomeada como curadora, a não ser que ela não tenha outra opção. Por exemplo, os parentes mais próximos não puderam ou não quiseram, daí aquela pessoa pode ser nomeada como curadora. Então, pode-se fazer uma configuração rígida de exclusão absoluta ou flexível. Exclui em certas possibilidades, mas não havendo outra alternativa, ela aceita que aquela pessoa seja nomeada como seu curador. Um aspecto de relevância a respeito da escolha de quem a pessoa quer que exerça a curatela e quem ela não quer que exerça a curatela é a fundamentação. Não se trata, no meu ponto de vista, de algo impositivo. A pessoa poderia simplesmente manifestar quem ela quer e quem ela não quer, e tendencialmente isso vai ser acolhido pelo juiz. Eu falo tendencialmente pelo fato de que a gente ainda não tem jurisprudência formada a esse respeito. Mas pelos estudos e a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, a gente já consegue visualizar que tendencialmente as decisões manifestadas pela pessoa vão ser respeitadas. Mas é previsível que em muitas situações alguém vai se sentir preterido e possa querer vir a discutir a consistência das cláusulas que a excluiu como um possível curador. Nesse aspecto, a fundamentação, embora não seja impositiva e embora, como regra geral, não prejudique a eficácia da autocuratela, é interessante que ela venha manifestada para mitigar os riscos de uma possível revisão. Visto o aspecto subjetivo, passamos para o aspecto objetivo, ou seja, como será exercida a curatela. Aqui o tema também se divide em duas partes: a gestão patrimonial e a gestão pessoal. Quanto à gestão patrimonial, há uma ampla liberdade de estipulação para a pessoa. Ela pode estipular, por exemplo, o modo como ela quer que o patrimônio seja administrado, delimitar uma zona de gastos sem prestação de contas, de modo a dar discricionariedade dentro daquele limite estipulado ao curador, que vai poder fazer os gastos com liberdade. Pode estipular também uma remuneração para o curador, estabelecida por algum critério, algum percentual, algum valor fixo, corrigido pela correção monetária, etc. Ou também a forma de prestação de contas. Essa forma de prestação de contas ela é bem importante porque, dependendo de como for exigida a prestação de contas, pode ser um encargo, um fardo muito grande para o curador e pode ser um desincentivo. Então, a pessoa pode estipular talvez uma prestação de contas um tanto quanto mais light ou com alguns critérios mais flexíveis para que
a prestação de contas se facilite e não desincentive o curador, que a pessoa quer escolher, ao exercício do encargo. Resumindo, quanto à estipulação a respeito do aspecto patrimonial do exercício da curatela, há uma grande liberdade para a pessoa decidir. E isso se justifica muito, porque cada situação é uma situação. Podemos pensar em curatela com relação a pessoas que têm um patrimônio pequeno ou, muitas vezes, um patrimônio extremamente complexo, que muitas vezes isso vai se refletir até mesmo na escolha de quem vai ser o curador, adotando-se, por exemplo, algum modelo de curatela fracionada, de acordo com a habilidade de cada um, para questões pessoais, para questões patrimoniais. Pode ser que a pessoa seja proprietária de uma empresa que vai exigir uma administração profissional e etc. O importante é que a pessoa tem um nível de liberdade muito grande para decidir a respeito do exercício das questões patrimoniais da curatela. O outro aspecto do exercício da curatela diz respeito à gestão pessoal da vida do declarante. Aqui ele vai estabelecer diretrizes relativas ao seu estilo de vida. Há também uma ampla gama de assuntos a serem tratados aqui, de acordo com as preferências individuais de cada pessoa. Aqui ele pode estabelecer, por exemplo, preferência sobre o local de moradia, se ele quer continuar residindo na sua casa, ou se ele quer ser institucionalizado e ir para alguma casa de permanência, o tipo de local, o tipo de instituição, ou até indicar especificamente alguma instituição, a organização da sua rotina cotidiana, as atividades lúdicas e sociais que ela quer praticar, por exemplo, a frequência a eventos esportivos, religiosos, enfim. O conteúdo aqui é extremamente amplo e vai depender única e exclusivamente das preferências pessoais de cada um, em relação às quais não há nenhum juízo que possa ser feito tanto pelo julgador quanto pelo curador nomeado. Tem que se respeitar a vontade do curatelado de acordo com as suas preferências. Uma cláusula importante a constar do instrumento de autocuratela é a cláusula de anjo da guarda, que seria um equivalente a um testamenteiro no testamento. Alguém que vai atuar de modo a defender a vontade do declarante e fazer com que ela seja cumprida. Então, essa pessoa, esse anjo da guarda, ele vai monitorar a pessoa e, se identificar necessidade, vai ajuizar a ação para nomeação do curador e vai atuar ativamente para que a vontade manifestada pelo curador prevaleça, que ela seja atendida da melhor maneira possível. Outra questão interessante é sobre os critérios de interpretação da autocuratela. Aqui, mais uma vez, a analogia com o testamento é importante. Vem à tona o artigo 1899 do Código Civil, que determina a busca da interpretação que melhor atenda à vontade manifestada pelo testador, ou, no caso aqui, pelo futuro curatelado. O último tema a abordar é sobre os limites do controle judicial da autocuratela. Trata-se, evidentemente, de um tema novo, não havendo jurisprudência formada a esse respeito. Mas é seguro que uma tendência é que seja privilegiada as decisões tomadas pela pessoa enquanto lúcida. Nessa perspectiva, se pode imaginar que a revisão das cláusulas da autocuratela seja excepcional. A doutrina já vem se debruçando sobre o tema e já identifica alguns possíveis causas de revisão judicial de uma escritura de autocuratela. A primeira, obviamente, é se houver desrespeito, violação da ordem pública. Nada a dizer a esse respeito. Outra hipótese que vem sendo aventada pela doutrina é a de desatualização da autocuratela, no sentido de que eventos futuros podem vir a tornar insustentáveis as decisões tomadas pelo declarante. Outra hipótese é a impossibilidade de concretizar aquilo que o declarante estipulou. E aqui pode-se aventar as mais diversas razões para isso. Um exemplo muito claro é de a pessoa nomeada não aceitar o encargo. Há remédios que podem ser pensados para cada um desses casos de possíveis revisões ou não efetivação da autocuratela. Podemos citar alguns exemplos, até alguns já referidos, como a existência de fundamentação idônea para as cláusulas. Havendo uma fundamentação idônea, se torna praticamente vinculante para o juiz adotar aquilo que o declarante dispôs. Outro remédio para evitar algum argumento de desatualização das cláusulas da autocuratela é que a própria pessoa faça ratificações periódicas da autocuratela. Por fim, se pode ir imaginando remédios para casos de impossibilidade concreta da pessoa nomeada. É possível imaginar uma nomeação alternativa. Então, se estabelece quem a pessoa quer que, em primeiro lugar, exerça a curatela e, caso não possa, vai nomeando um segundo, um terceiro e etc. Enfim, é previsível que a autocuratela tenha uma boa aceitação no judiciário e que se adote o viés de dar a máxima extensão possível de eficácia às disposições de vontade feitas pela própria pessoa.
Não obstante isso, é previsível que alguns eventos venham a subtrair a eficácia à autocuratela. E essas circunstâncias são de diversas naturezas. Nem sempre é possível prever de antemão quais são essas circunstâncias. Mas dentro do possível, é importante que sejam considerados os aspectos concretos de cada caso e sejam estabelecidos remédios para dar conta dessas possíveis intercorrências, de modo que a vontade da pessoa sempre prevaleçam nessas questões existenciais. Em conclusão, a autocuratela é um instrumento de autonomia privada da maior relevância, porque vai permitir que a pessoa estipule as diretrizes que vão conduzir a sua vida em caso de perda de aptidão para tomar decisões. Para quem ficou com alguma dúvida, disponibilizo o e-mail plantão notarial, sem o tio, então fica plantalnotarial@gmail.com, plantalnotarial@gmail.com. Quem tiver alguma dúvida, mande um e-mail que com a maior brevidade possível eu vou responder. Para choros, lamentações e sugestões, especialmente sugestões de novos vídeos, comentários do YouTube aqui abaixo. Para ficar informado sobre as novidades do mundo notarial, em especial os novos procedimentos notariais, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e fique atento para os novos vídeos que surgirem. Por hoje é isso, grande abraço, saúde e paz.